Olá, seja bem-vindo de volta. Eu sou Tati Machado e hoje eu estou aqui com a diva Janaína Rico e nós vamos falar sobre o caso da Manuela Dávila e do Men's Interrupting, é assim que fala? É. A maioria das pessoas, inclusive, não sabe o que é isso, né? Então, vamos explicar tudo nesse vídeo. Eu sempre apresento. Deixa eu limpar aqui que tá suja. Eu tenho certeza que ela não vai tirar isso. Vou tirar sim, que eu sou boazinha. Recentemente, a Manuela Dávila, que é candidata à presidência, ela foi participar de um programa chamado Roda Viva. Isso. E esse programa, ela basicamente foi interrompida 62 vezes. Sim. Não foi a única interrompida, né, Jana? Não. Esse programa é um programa muito antigo. Sim. Ele é um programa clássico, de repente a galera não conheça. Desde a primeira eleição a presidente, todos os candidatos à presidência vão lá e são entrevistados, né? E outras pessoas que também não são candidatos à presidência. Então, eles fazem uma arena, né? Que o entrevistado fica ali no meio e pessoas de opiniões políticas. E o título Roda Viva, o nome do programa Roda Viva é uma referência a uma música do Chico Buarque, que é sobre polêmica e tal, o mundo em transformação. E aí, baseado nisso, eles fazem aquela arena, botam o entrevistado ali no meio e várias pessoas de correntes diferentes ficam fazendo perguntas pro entrevistado. Sim. Até aí, nada de novo. Sim. Só que quando a gente chama entrevista, quer dizer que uma pessoa vai fazer uma pergunta. Quando alguém pergunta, a outra vai fazer o quê? Vai responder. Pois é, não deixaram Manuela Dávila responder. E aí entra neste nome bonitinho que você falou. E ele trata do seguinte: quando não é dado a uma mulher a possibilidade dela responder pelo único e exclusivo fato dela ser uma mulher. Sim. Então por que a gente pode considerar que nesse caso da Manuela foi isso? Porque 1 ou 2 semanas antes, o Ciro Gomes, também candidato à presidência da República, também com uma linha mais de esquerda, foi lá e ele foi interrompido 8 vezes. Sim. E Manuela? 62. E a gente tem outra informação também. O Guilherme Boulos foi interrompido 12 vezes. E o Boulos é de uma esquerda ainda mais radical que Manuela. Sim. Então não é nenhuma questão de conotação política. Sim. É porque se fosse, sei lá, alguém de direita e tal, aí você podia dizer, não, de repente ela foi interrompida. Mas não. Não. Tanto Ciro como Boulos são pessoas de uma tendência de esquerda, né? Uma tendência política de esquerda. E é triste pra caramba isso. Sim. E basicamente o Men's Interrupting, ele é uma prática que essa prática acontece na tentativa de calar as mulheres através de uma interrupção, literalmente, que quebra o seu pensamento, né? Você tá tendo uma ideia, você tá pensando em alguma coisa, você precisa desenvolver essa ideia. E aí quando você é interrompido várias e várias vezes, você não consegue desenvolver uma ideia. E isso ficou muito claro quando a Manuela foi perguntada sobre castração química, né? Ela sempre fala que a castração química não é uma solução. Por quê? Porque a castração química, primeiro, ela ocorre depois do estupro. Sim. Então o crime já aconteceu. Né? Então, assim, não é uma coisa preventiva. A castração química não funciona porque existem estupros feitos através de objetos, como cabo de vassoura e outras coisas terríveis. Existem estupros que o camarada simplesmente não chega nem a ter ereção. Sim. Né? E ele estupra da mesma forma. Então a castração química não faz sentido. Não faz sentido. E a Manuela Dávila, ela não teve nem a chance de expor isso, porque ela foi bombardeada talvez umas 10 interrupções e não foi só naquele momento. E não foi só isso, né? Em todos os outros temas, inclusive assim, na conotação política dela, ela tentava explicar o tipo de sociedade que ela acredita e não era permitido, porque as pessoas vinham. E o que é mais cruel, muitas mulheres fazendo isso. Né? Tinham 2 jornalistas ali que, meu Deus, você sente... Eu particularmente, Jana, eu sinto tristeza por essa mulher ter se deixado levar pelo machismo de forma tão complicada. Que é diferente do mansplain. O mansplain, ele não, a mulher, na verdade o homem, ele coloca o pensamento dele, a explicação dele como valendo mais que a explicação da mulher. Ali no caso era a interrupção mesmo. Sim, são coisas diferentes. Sim, na mesma linha. Mas ambas vêm dessa sociedade machista e patriarcal, que aí a gente tá tentando mudar, mas que rola uma dificuldade muito grande dessa galera conservadora. E no caso da Manuela,
Manuela ainda tem um agravante, que a Manuela, além de ser mulher, ela é jovem, ela é bonita e ela é de uma família que tem dinheiro, que tem, não é que ela é rica, mas que tem uma situação financeira confortável. Então, dá aquela sensação assim, de quem é você? Que direito você tem de falar? Sim. Né? Que mulher inferior é essa? Não, e é importante a gente ressaltar que a Manuela Dávila é uma mulher branca, magra, teoricamente dentro de um padrão. Sim. E com certeza, se ali no lugar dela tivesse uma mulher negra, o silenciamento seria muito maior. Né? A gente tem aí, por exemplo, o caso de Marielle Franco, que são coisas diferentes, mas é um exemplo. A Marielle Franco foi simplesmente silenciada da forma mais brutal possível. E não deu em nada. Ela, e não deu em nada. E provavelmente não dará. Sim. Né? Provavelmente será um crime está impune. há semanas sem saber quem mandou matar Marielle Franco. Me pergunto se fosse um homem branco de uma elite privilegiada, se esse crime continuaria em branco. Provavelmente não. Né? Se fosse, por exemplo, o colega dela, Freixo, que é de esquerda, mas é um homem, será que as pessoas ficariam... E branco. Será que as pessoas ficariam caladas da mesma maneira? Né? Sim. Então é muito complicado. Manuela passou por uma coisa... sem querer fazer a cabeça de ninguém, vote isso, ou vote aquilo, ou vote não sei o que. Não tem, esse não é um vídeo objetivo partidário. Né? Esse é um vídeo mais explicativo. A gente está debatendo esse Seu assunto. canal não tem esse viés político. Não tem. Não é isso. Sim. Mas, assim, é das pessoas perceberem como uma mulher não tem o direito nem de ter uma opinião política. Pelo único e simples fato de ser mulher. Você compara com Boulos. E, gente, uma pesquisa rápida no YouTube aí, vê 5 minutos de uma entrevista e 5 minutos da outra entrevista, vocês vão perceber a diferença. E é terrível. Me dói o coração ver esse tipo de coisa. Porque, assim, em pleno ano de 2018, as pessoas ainda não vão deixar uma mulher falar. Sim. Ela não queria nada. Ela só queria falar. Colocar as ideias dela ali, porque quando você é convidado para uma entrevista, é isso que você pensa, né? Vão me perguntar, eu vou responder, eles vão retrucar, eu vou retrucar, e isso é um diálogo. E vai lá, e ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas as pessoas são obrigadas a me escutar. Exatamente. Aí é que tá a diferença. Ainda mais porque ela foi convidada. Sim! E por que essa diferença tão brutal? Gente, de 8, 12 para 62... É uma diferença muito grande. Sim. Muito grande. Não é uma coisa que dê pra passar batido. Então, assim, vale o convite à reflexão. Né? Até porque a gente tá vindo nesse momento aí de transformação do país e tal. Então, assim, será que a gente não tem que botar a mãozinha na cabeça e pensar... Poxa, será que eu não faço isso com alguém? Será que eu não me coloco nessa situação de não acreditar ou não dar a importância devida às explicações de uma mulher só porque ela é mulher? Sim, exatamente. Eu acho que uma coisa que é muito válida a gente falar também é que, assim, isso não é uma prática nova. Isso acontece desde sempre. Só que agora a gente começa a falar e questionar isso, porque agora as mulheres então estão encontrando suas vozes, estão tentando se fazer escutar. Mas isso acontece desde sempre. É muito comum acontecer no ambiente de trabalho, né? Como é o caso da Manuela, que ele é o trabalho dela. É muito comum acontecer no ambiente de trabalho, mas também acontece dentro de casa, acontece na escola, acontece na faculdade, acontece em todos os ambientes possíveis. E a gente, que é mulher, a gente sente que a gente às vezes tem que falar mais alto, a gente tem que falar mais firme, a gente tem que se impor, porque a nossa voz por só não basta. E nada impede de que as pessoas evoluam, né? Sim. Eu sou casada com um homem de uma geração muito acima da minha. Ele é 16 anos mais velho que eu. Então, e eu já não sou tão jovem, né? Então, assim, e meu marido costumava ter esse tipo de atitude comigo por repetir um comportamento machista. Sim. Até que eu conversei e expliquei, e ele notou e mudou. Então, o fato de uma pessoa ter tido esse comportamento não quer dizer que ele tem que ser eterno. A gente tá aqui pra mudar. Então, percebam que quando você tem esse tipo de explicação, vocês, meninos, garotos maravilhosos que estão vendo esse vídeo, se vocês já tiveram esse tipo de comportamento, tá sempre em tempo de você mudar. Sim. A gente não é Pokémon, mas a gente pode evoluir. Machado. Exatamente. E outra coisa muito bacana que você citou é a questão do mansplaining também, que acontece muito. Que, pra quem não sabe, basicamente o mansplaining é quando uma mulher explica uma coisa e aí o homem não valida aquela explicação e ele tenta explicar pra ela uma coisa que ela já sabe.
uma coisa que ela domina. E isso acontece muito. Eu já contei. O tempo inteiro. Eu contei no evento do G-Power, eu acho até interessante contar aqui. No lançamento do Poder Extra G, eu fiquei sentadinha lá do lado dos livros, né? E contando, abordando as pessoas, falando da minha história. E teve um cara que eu tentei falar com ele, eu falei, oi, tudo bom? E aí o cara começou a conversar comigo e tal. E ele começou a me explicar a moral do Poder Extra G. O livro que você escreveu. Eu escrevi. E eu fiquei, tipo, aquele tempo todo da conversa, tentando falar pra ele que eu era autora, que eu sabia, porque fui eu que tinha criado aquilo. Mas ele não ia deixar E você eu não falar. consegui, entendeu? O cara só parou de falar quando ele deu a moral da história do livro pra mim. E aí eu virei e falei pra ele, eu sei, eu sou escritora. E ele, mas você é escritora? Por que você não me disse? Eu tentei, sabe? Mas, assim, é muito difícil a gente tentar falar com quem não tá interessado em ouvir ou com quem já pressupõe que sabe mais que a gente. Então, assim, não cometam isso também. E aí é que tá, o grande barato e o motivo que dá pra gente fazer a transformação agora é que essas coisas começaram a ter nome. Elas começaram a ter nome, elas começaram a ser, bem entre aspas, tipificadas, né? Então você tem agora, isso é isso significa isso, não faça determinada coisa. Então, não interrompa uma mulher pelo fato dela ser mulher. Não queira dar uma explicação pra mulher de algo que ela domina, porque você, homem, hétero, top branco, e às vezes nem é hétero, top branco, às né? Vezes homem. É só homem mesmo. Homem. Acha que sabe mais porque é uma mulher. Então, é muito complicado. Eu que dou muita aula, né? Percorro aí tudo quanto é canto, eu sofro muito isso. Eu tento dar uma aula, tento explicar aquilo que eu domino, aquilo que eu entendo, e aí você vê aquele olharzinho desconfiado do homem do... Será? Será mesmo? Será que ela tem essa competência toda? E aí que interrompe a sua aula e quer dar aula por você também acontece, né? Sim. Né? Mas eu acredito que o mundo tá evoluindo, tá mudando. Casos como esse da Manuela que repercutem no país todo, que as pessoas viram e falam, não foi legal, tem alguma coisa errada, tem caroço nesse angu. Já serve, porque a gente não pode mais ficar calado. Exatamente. Tem que falar, tem que botar a cara a tapa, tem que falar, cara, não me interrompa. Meu amigo, não venha me explicar algo que eu sei, porque não é um papo de chapa entre amigos, estou complementando. Olha, eu sou homem e sei mais do que você, ou domino mais do que você. E esse eu sou homem e sei mais que você, ele não é uma coisa falada, né? Mas ele está implícito naquela interrupção, naquela tentativa de explicar algo que você domina. Então é muito frustrante isso. Eu vejo isso acontecendo direto quando o assunto é futebol. Sim. Né? Mulher não pode falar de futebol porque o homem vem e acha que sabe mais. E isso é irritante, porque futebol não é um esporte para homens. Futebol é um esporte. Quem vai jogar, quem vai curtir, enfim, é todo mundo. E o fato do futebol feminino ser muito menos valorizado é mais uma questão pra gente pensar. Por que mulheres são desvalorizadas? Ganham menos, inclusive no mundo esportivo. Exatamente. Né? Então, e ó... A questão dá pano pra manga. Exatamente. Mas eu acho que, sim, nesse vídeo a gente conseguiu falar sobre o caso. Espero que sim. E espero que tenha tocado alguém no sentido de, tipo... Não faça isso, ou se você passar por isso, se imponha. E aproveitando, só pra finalizar, quando você for votar agora e tal, não escolha o seu candidato porque é homem ou porque é mulher. Sim. Né? Escolha o seu candidato porque ele tá de acordo com aquilo que você acredita, que você pensa. Não desvalorize um candidato, uma candidata, no caso, por ser mulher. Sim. Né? Então, assim, até porque não precisa da genitália pra ser presidente da república. Você precisa de ideias e opiniões e projetos. Avaliem os projetos dos seus candidatos. Porque tem candidato que não tem projeto nenhum, nunca fez nada. E não é assim que a gente muda o país, né? Sim, né? Pensem nisso, tá bom? Então é isso, Coraçãozinho. gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Deixa seu like aqui no comentário, foi péssimo. Tudo bem, deixa as duas coisas. O like no comentário, o comentário no like. Tá tudo resolvido. Deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou deixar as redes da Janaína Rico aqui embaixo pra quem quiser seguir e acompanhar. Ela também é escritora, então aventurem-se. A gente tem o livro G-Power, Princesa G-Power. E vou deixar o link aqui também pra quem quiser comprar. E é isso, sigam a Jana, me sigam e a gente vai continuar falando muito. Obrigada, meu povo. Beijo, tchau!